A Caerte e Lide apresentam Cresce SC, o podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Cresce SC, o nosso podcast de comunicação para o desenvolvimento de marcas e lideranças. Eu sou a jornalista Melina Calduro, coordenadora de conteúdo da Rede de Notícias A Caerte, e hoje eu recebo aqui no estúdio o Thiago Mansur, que é empreendedor com mais de 15 anos de experiência em eventos esportivos e em marketing esportivo também. É diretor da Sportsland e vai contar um pouquinho mais sobre esse mundo de corridas aqui pra gente. Thiago, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Melina, muito obrigado. Agradeço por esse convite e por abrir esse espaço também para o mercado esportivo aí, que tem vem crescendo a cada dia mais, né, no nosso país. Thiago, conta um pouquinho pra gente, como é que tu chegou nessa paixão pelo marketing esportivo, pelos esportes, porque tu és formado em relações internacionais. Como é que o esporte veio parar na tua vida? Então, é muito curioso, né, porque eu me formei na Unisul e na época a Unisul tinha um time de vôlei. E esse time de vôlei me despertou o interesse para o marketing esportivo. E no final do curso, eu resolvi fazer meu TCC ligado à área. E uma professora minha de marketing, que é a Patrícia Alberton, e na época ela me apresentou o presidente do Avaí, o João Nilson Zunino, e eu acabei entrando no marketing do clube, acabei fundando, né, participando da fundação mesmo do departamento de marketing do Avaí. Isso foi em 2004, faz um tempinho. E foi ali que eu entrei de vez no mercado, trabalhei lá como gerente de marketing, e depois eu saí e montei minha agência, né, na época, Prime Sports. E hoje eu já estou aí há muitos anos aí no mercado. E como é que foi a tua relação com a Sportsland? Como é que surgiu? Então, a Sportsland ela surgiu. É uma empresa nova, mas que os sócios têm anos aí de mercado, né? Então, sou eu, o Valmir Carvalho, maratonista aí um dos maiores maratonistas do Brasil, com ampla experiência no mercado de corridas, e o Júnior Aguiar, que também é empresário, dono da rede Oakberry aqui em nossa região. E teve uma paixão em comum, né? O esporte, né? Acabou nos unindo em função da maratona de Jurerê, que logo no pós-pandemia ali, e a gente falou assim, então por que a gente não se une aí, vamos criar uma empresa bacana para desenvolver o esporte, o turismo em nossa região. Foi aí que já nasceu a Sportsland, com alguns eventos que já existiam, né? E novos que surgiram aí no meio do caminho. E é muito importante esse ponto que tu trouxe, porque a gente fala de esporte, não é só uma corrida. Tem muita coisa envolvida junto e um dos pontos é o turismo. Como é que vocês vêm trabalhando toda essa engrenagem para funcionar? Então, os nossos eventos têm uma característica muito interessante, que a maior parte do público é de fora, nas grandes provas, né? Meia Maratona Internacional de Florianópolis, Maratona de Jurerê, e agora temos também a Jurerê Night Run. E veio muita gente de todo o país, do Mercosul, né, e o interior do estado. E o atleta, geralmente, ele vem acompanhado. Ele nunca vem sozinho se hospedar na cidade. Ou ele vem com a família, ou com treinadores, ou com um grupo de amigos ali, e acaba ficando alguns dias, né? Então, isso acaba dando um retorno muito grande, principalmente para a rede hoteleira, para os shoppings, restaurantes. Então, movimenta realmente a economia da cidade, né? E é muito, muito bom ter comentado sobre isso, porque Floripa hoje já é considerada uma capital do bem-estar. É comum a gente ver as pessoas correndo, e com esse advento das corridas e cada vez mais essa preparação, a gente vê que isso aumentou fortemente, né? Aumentou fortemente, porque é uma cidade que ela favorece a prática do esporte, né? Toda a beleza, a estrutura que tem melhorado cada vez mais. E assim, né? E é bom lembrar que a corrida ela não é moda. Já vem de muitos anos, ela vem crescendo há muitos anos, né? E a previsão é que cresça mais ainda. Só para ter uma ideia, tá? Porque pós-pandemia as pessoas passaram a se preocupar mais com a saúde. Então aumentou, sim, exponencialmente o número de pessoas que praticam esporte hoje em dia. E até na pandemia, né? Porque teve um tempo que uma das regras eram apenas os esportes ao ar livre. Então, a corrida aumentou muito os praticantes nesse período também, né? Aumentou muito. Inclusive, ontem mesmo eu dei uma olhadinha nos números ali da Ticket Sports, que é a principal tiqueteira da América Latina, que é o nosso parceiro, né? Esse ano de 2025, 50% dos atletas que se inscreveram nas corridas são pessoas que se inscreveram pela primeira vez. Nossa. Então é um número muito expressivo. Muitíssimo. Muito, né? Então são novas pessoas que estão entrando, e o que é interessante também, tá?
nas nossas provas aqui, tem um movimento que vem ocorrendo desde o ano passado, que é o público mais jovem. A nossa faixa etária sempre foi um público assim, que se concentrava mais de 30 a 45 anos. Do público que ia até 24 anos, assim, era 2% que se inscrevia nas corridas. E nas nossas provas tem dado 15%, inclusive acima da média nacional. Então é um número bem grande para um pessoal aí abaixo dos 24 anos, que estão entrando nesse mundo das corridas, né? Hoje em dia, Thiago, tem muitas corridas acontecendo ao longo do ano, mas eu sei que vocês da Sportsland têm uma preocupação com a experiência como um todo. Como é que vocês organizam isso e o que vocês pensaram para se diferenciar nesse mercado? Então, tem até uma máxima no mundo da corrida, né? Que é corrida, banana e água. Exato. Né? E medalha, e medalha. Pega a medalha. E a gente sabe que a gente até já discutiu bastante sobre isso. Ele falou assim, olha, a gente tem que tomar muito cuidado para não acontecer no mundo das corridas o que aconteceu lá, o efeito da paleta mexicana, que surgiu, teve aquela explosão, depois quebrou todo mundo. E então a gente foca muito na experiência realmente, né? A gente ataca pontos ali, por exemplo, a nossa entrega de kit, ela já começou, a gente já estendeu ela para vários dias. Por quê? A gente quer evitar o máximo possível que o atleta pegue fila. Então imagina, a pessoa vai sair com a família para passear no sábado, vou retirar o kit para correr no domingo, e ela fica 3 horas numa fila. Você estragou a experiência dela, ela vai ficar extremamente irritada, a família vai ficar extremamente irritada. Então a gente busca o máximo possível evitar isso. Então, na Maratona de Jurerê agora, a gente fez a maior expo de todas, que aconteceu junto com a Feira do Bem-Estar da Super Imperatriz. Então os atletas, eles tinham a opção de comprar produtos com preços promocionais, degustar muito produto na área da saúde, e a fila no máximo 10 minutos ali. Então o atleta ele vai realmente para aproveitar aquele espaço, né? Comprar produtos para o dia seguinte, escolher um tênis novo, conhecer as novidades do mercado, já começa por aí, né? E a gente tem trabalhado também no próprio evento muita experiência durante o percurso para que o atleta tenha não só a experiência da corrida, que é essencial, que é uma boa hidratação, né? A sinalização, toda a parte técnica da prova, ela tem que funcionar perfeitamente. Então, nessa parte aí, grande mérito aí para o Valmir Carvalho e toda a equipe da Corres que cuida dessa parte técnica, né? Porque nada adianta a gente fazer um marketing, criar experiência, se a prova em si não funcionar de forma redonda. Mas no percurso a gente cria experiências, na chegada. Então, assim, é o máximo possível para que o atleta ele fique mais tempo no evento. Não só correr, pegar a medalha e ir embora, né? Um destaque nosso também, que a gente trabalha muito forte, é a hidratação. Então, tem uma parceria muito grande com a Rede Imperatriz, que inclusive já viralizou aí no Instagram a nossa hidratação pelo Brasil afora, porque o pessoal brinca, poxa, as corridas da Sportsland parecem um café colonial, porque tem água de coco, tem isotônico, tem barra de proteína, tem frutas variadas, bolo, frutas. Eu até brinco, o pessoal fala assim, cara, é a única corrida que você ganha mais calorias do que perde, porque é tanta fartura que tem na hidratação pós-prova, né? Então tudo isso vai somando. A nossa camiseta, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Arme, que é uma camiseta de alta tecnologia, que é a mesma que tem na loja. Se o atleta for na internet hoje pesquisar, vai encontrar a camiseta a R$160. E tem ela no kit, tá? Com a mesma qualidade. Então, tudo isso vai agregando valor, né? O atleta vê isso e a gente também vê nas ruas o tanto de gente que acaba usando nas academias, correndo na beira-mar, pelo Brasil afora, né? Que as pessoas acabam mandando pra gente as fotos e falando, né? E, então tudo isso vai somando, as medalhas também, que a gente sempre faz umas medalhas diferenciadas, que são grandes, coloridas. Então tudo isso vai somando na experiência do atleta, né? E isso é muito importante para a marca que investe também, né? Porque tem toda essa experiência, como tu falou, na hora de retirar o kit, tem todos os estandes, tem a possibilidade do pessoal conhecer mais detalhes dos produtos, e isso também, para vocês, acaba sendo um retorno do investimento das marcas, né? É um retorno do investimento. A gente sempre fala para os nossos patrocinadores, né? Se você só patrocina e não ativa, você vai perder muito, né? Então, tem até uma regra no marketing esportivo que a cada real, por exemplo, que você investe no patrocínio, são 2 de ativação. E faz muita diferença realmente. E hoje em dia as marcas elas têm buscado muito essa conexão com o público, muito além de só a visibilidade.
né? A gente sempre fala com todos os nossos parceiros. A gente não vende uma marca na lona, uma logo na camiseta. A gente vende o teu contato com o cliente, é o diálogo com o cliente ali. E que é o que os atletas querem também, né? Então, sempre que tem a nossa Expo, a gente orienta também, inclusive, os patrocinadores a entrar com uma ação diferenciada. Uma tatuagem, degustação, enfim, são várias ações que a gente, promoções, sorteios ali, que fazem com que o atleta entre no stand, converse com a marca. E na parte esportiva da corrida, ainda tem uma coisa que é muito legal. Os atletas, eles gostam de postar. Uhum. O pessoal brinca assim, se correu e não postou, é como se não tivesse corrido. E isso para nós também é muito bom, porque eles engajam com tanto o perfil da prova, o perfil das marcas, e a quantidade de atletas que fazem propaganda gratuita para as marcas, porque eles marcam. Então tem esse retorno, isso multiplica, né, nas redes sociais. E até a visibilidade de quem não está participando da prova. Por exemplo, na meia maratona aqui de Floripa, tinha um tênis enorme, inflável, no meio da beira-mar. Então, essas ativações, para quem está passando por ali, também vê essa marca, também vê todo esse entorno acontecendo, né? Também vê tudo acontecendo, sai da bolha, né? A cidade enxerga o evento como algo importante. E isso é bem interessante, assim. Por isso que a gente também divulga bastante todo o impacto econômico que tem para a cidade. Porque a gente sabe que, para alguns moradores que não têm ligação com a corrida, fechar o trânsito, às vezes, uma parte da manhã ali, acaba que incomoda realmente, né? Então, a gente busca impactar o mínimo possível. Mas né? isso também já tem se tornado... mudou um pouco essa visão, né? Porque, claro, tem as pessoas que vão reclamar, comum em todos os eventos, indiferente de corrida, show, o que for, mas a gente já vê um movimento muito grande de defensores, principalmente pelo impacto positivo na cidade, pelo aumento do turismo e também justamente pelo que tu trouxe, 50% das pessoas se inscreveram pela primeira vez, então isso vem repercutindo de uma forma muito positiva, né? Não, muito positiva. E o mais legal, assim, que são pessoas de todas as idades. E quem fica ali no portal de chegada de uma corrida se emociona com as histórias que tem. Na Maratona de Jurerê agora, uma senhorinha de 93 anos completando a prova. Teve até um depoimento de um atleta muito, muito bacana. Ele chegou em 5º lugar geral da prova e ele dá o depoimento na chegada, que ele fala: eu fui preso 10 vezes, eu estava no mundo das drogas e o esporte me salvou. Então são depoimentos fortes, assim, né? Que isso motiva as pessoas também. Porque a pessoa que está lá em casa, sedentária, ela vê aquilo e fala: poxa, olha quantos casos de superação e eu estou aqui e não me movimento, né? E também mudou um pouco o perfil, porque antes era só pela competição. Hoje já é pelo prazer também. Então, assim, tem a pessoa que posta por ser da elite, pelo desempenho, e tem aquela pessoa que brinca do pace de 2 dias úteis, né? Pace, para quem está nos ouvindo, é o tempo de corrida. Então, já mudou bastante esse perfil. E tu falou da maratona de Jurerê. E essa maratona, ela movimentou mais de 40 milhões e trouxe pessoas de 12 países. Então, assim, isso também é a prova de que o caminho de vocês está dando certo, né? Está dando certo, graças a Deus. E o bairro abraçou o evento, né? Então, para nós, isso é muito importante também, porque a gente busca ligar o evento com todos os setores da sociedade. E hoje, Jurerê abraçar a maratona, assim como já tem um Ironman há muitos anos, para nós é um motivo de orgulho. Hoje o bairro criou um pertencimento em relação ao evento, né? E a gente busca cada vez mais conectar. Então, por exemplo, com ações para que os atletas prestigiem o comércio local, com cupons de desconto. Então, as lojas já engajam com o evento. A gente realiza uma campanha, todo ano a gente realiza, tem um projeto do Grupo Habitasul que chama Dás um Banho, que é de limpeza da praia. E todo ano o Dás um Banho participa também da Maratona de Jurerê. Então a gente mobiliza os atletas, escolas, para fazer a limpeza da praia. Então esse ano a gente fez, na véspera do evento. E também a gente contrata a Ecolocal, que certifica o nosso evento. Então todos os copos que são produzidos, todos os lixos da prova, resíduos sólidos ali, eles são separados na frente dos atletas e isso vai para reciclagem. E depois se transforma em algo para a sociedade. Então, assim, da Maratona de Jurerê desse ano, inclusive a gente recebeu ontem já, vão ser baldinhos de praia, com pazinhas e tudo, que para a gente doar agora no Natal. Nossa, que legal. Então é tudo resultado do lixo produzido na prova. Né? Então a gente está dando uma utilidade para aquilo e evitando cada vez mais assim, algum impacto ambiental, algo nesse sentido, né?
E muito legal, que a gente, desde o começo, desde o nosso bastidor, a gente tá falando, não é só a corrida. Não é só a E corrida. agora tu tens trazido mais essa informação de doação de brinquedos e todo esse engajamento da corrida com a sociedade, né? Todo esse engajamento. E a gente busca cada vez mais, né? Então, todas as nossas provas, elas têm característica não só ambiental, como social também, que a gente busca sempre apoiar alguma entidade, fazer alguma arrecadação ou seja, alimento, de produtos, enfim, que a gente sempre conecta aí e para que a gente consiga realmente dar um retorno, né? Tiago, enquanto gestor, já que o nosso podcast também fala de liderança, de comunicação, lidar com esses eventos são grandes estruturas, com grandes times. Como é que vocês lidam com tudo isso, essa organização, para fazer dar certo? Porque vocês estão vendo que o resultado está funcionando. Está funcionando. É um grupo grande, né? A Maratona de Jurerê, por exemplo, trabalhou diretamente ali mais de 800 pessoas, considerando o Expo, o evento, 2 dias de eventos. Então, assim, o nosso planejamento começa um ano antes. Então, hoje em dia, numa corrida desse porte, acabou uma edição, a gente já abre as inscrições para a próxima e já inicia todo o planejamento da prova ali, com seus diversos setores, né? Então, assim, não é tão rápido o processo de organização, né? Para que a gente consiga entregar com excelência, né? O que a gente busca em todas as áreas. Então, a gente sempre faz também uma pesquisa com os atletas no pós-prova, que para nós é muito importante. Eu sempre falo com o pessoal que eu adoro receber as críticas, porque é aí que a gente sabe realmente o que tem que melhorar, né? E os atletas ali na pesquisa, eles nos passam tudo, né? Que, olha, esse ponto no percurso, esse item na entrega do kit, aquela pessoa não me tratou bem, ou aquela me tratou super bem. E isso internamente a gente trabalha depois, já para trabalhar no ano seguinte, né? Então, é bem isso, né? Então, é muito planejamento. Eu sempre brinco com o pessoal que o evento é 90% planejamento e 10% execução. Não dá para inventar moda quando o evento está rodando, né? Então, a não ser que você tem que ter o jogo de cintura para resolver algum problema, tirando casos específicos, mas é só apertar o botão para o evento funcionar, né? É isso que eu ia te perguntar. Não tem tanta margem para testes de acerto e erro. Como é que vocês conseguem fazer essas modificações de um ano para o outro? Então, no planejamento, tem que discutir bem antes, né? E quando a gente está em dúvida, a gente já não coloca em prática algumas ações, né? Então, justamente por isso, não dá para fazer teste num evento de multidão. Exato. Né? A gente já tem que estar com tudo alinhado, né? A não ser que tenha um evento menor, que a gente consiga testar alguma ação ou outra que tem necessidade, mas as melhorias elas vão acontecendo também de forma gradual, né? Nada é muito radical. Mas a gente sempre busca inovar de um evento para o outro, mas sempre com cautela, né? Do que pode ser feito, o que vai interferir ou não no bom andamento do evento em si, né? E como é que vocês fazem as pesquisas também de todas essas experiências? Tem inspiração em outras corridas, em outros países? Como é que vocês fazem isso? A gente sempre busca inspiração, né? Tá sempre conectado no mercado. A gente sempre... Ninguém inventa a roda, vamos dizer assim, né? Mas eu gosto muito de buscar inspirações, não só no mundo das corridas, mas fora. Eu acho que traz muito valor para o esporte quando a gente traz conhecimento de outras áreas. Na forma de comunicar, na forma do próprio evento em si, de criar ativações. Eu acho que isso enriquece muito a experiência, tanto não só do esporte, como do evento em si, né? A gente não ficar... Até para não ficar repetindo as experiências, né? Então... A gente sempre busca fazer coisas novas. Por exemplo, esse ano, na MEI Internacional, a gente fechou uma parceria com a Fila, que é a nossa patrocinadora, e que ela lançou um tênis, que é o Carbon Race 3, que é o tênis número 1 deles, nesse ano, o lançamento. A gente lançou na MEI Internacional de Florianópolis, Oakberry, que foi no Shopping Vila Romana. Mas a gente lançou no cinema. Então a gente fez um treinão dentro do shopping, né? Foi um pouquinho pela beira-mar e na volta teve uma palestra com o Wesley Delanogari. Que é bem conhecido, né, no mundo aí digital, e foi muito legal, lotou o cinema, o pessoal da Fila falou, olha, aqui foi um lançamento bem diferente, uma experiência nova pra gente, e no dia da prova, a gente, por ser a 20ª edição, a gente contratou o Das Aranha, teve um show do Das Aranha, mas foi surpresa, a gente não anunciou. Ah, que legal. Na hora da largada, nós avisamos para os atletas que teria show do Das Aranha. Foi então, super legal, eu tava lá, eu sou testemunha, inclusive o tênis que eu falei que tava lá era o lançamento da Fila, que a Fila fez um inflável grande, então assim,
tem realmente essa experiência. Eu que não sou corredora profissional, eu sou do Pace 2 dias úteis. Então, eu sou assim também, mas eu não tenho vergonha de falar, não. Exato, mas aproveito todo esse universo também. E aproveitando, Thiago, que tu falou de experiência e tudo mais, vamos dar um spoiler, porque eu fiquei sabendo que ano que vem tem um evento, que é o Sports Tech Brasil Summit, que reúne toda essa experiência e toda esses anos de conhecimento. Conta um pouquinho pra gente. Então, o Summit ele surgiu aqui em Floripa, a gente fez a primeira edição na FEISport, e a segunda edição foi no Pacaembu, no Museu do Futebol. Nossa. Na edição de 2024 da Maratona de Jurerê, a gente deu uma pincelada, né? A gente criou um evento que é o Sports Tech House, junto com a Founder House, que é uma aceleradora que tem em Jurerê, para novamente reaquecer esse mercado, juntar as startups aí ligadas ao mundo da corrida, de wellness também, né? Qualidade de vida, saúde. E no ano que vem vamos fazer a terceira edição aqui em Floripa. Então a ideia é conectar justamente essa veia da cidade, né, empreendedora, digital que nós temos aqui, juntamente com a parte esportiva. E são novidades que têm surgido no esporte aí, em várias áreas, seja no marketing, na gestão, na performance. E é um mercado que tem ganhado destaque, não só do esporte de alta performance, mas qualidade de vida. E justamente isso que tem crescido muito, porque as pessoas hoje estão buscando ter mais disciplina, ter uma alimentação melhor. E a gente sabe o quanto é difícil, né, a gente equilibrar tudo isso no dia a dia, né? Exato. E então é algo que a gente tem buscado, né, com o Sports Tech também nesse sentido. Não só a alta performance, porque quando a gente fala em mercado esportivo, Sports Tech, a tendência das pessoas é pensar no futebol. Mas o futebol, vamos falar de futebol, é a pirâmide, né? A ponta da pirâmide, mas toda aquela massa ali que movimenta o mercado esportivo, né? Que é onde a gente quer realmente trabalhar com o Sports Tech ali, das pessoas que praticam esporte, não só que consomem, né, o conteúdo como espectador, mas aquela que vai no campo mesmo, vai para academia, vai para a rua caminhar, que pratica seu esporte no dia a dia. Bom, Thiago, a gente está chegando no fim do nosso podcast, mas eu quero te convidar a deixar uma mensagem ou um convite para quem está nos ouvindo. Olha, eu quero convidar todos a conhecer as provas da Sportsland. Nós temos um calendário aí que é o Circuito Sportsland, que já começa o próximo ano agora com a Jurerê Night Run, com o Hard Rock Café, que esse ano vai ser bem especial, vai ter uma banda nacional aí para animar a turma e se movimentar, né? Junto o pessoal da empresa, e os amigos aí, pessoal, e começa a vir para os nossos eventos, a praticar e se inserir nesse mundo, né, do esporte e da prática esportiva aí. E até se não tiver seguro para correr, pelo menos para conhecer esse universo, né? Para conhecer esse universo, vai acabar gostando, com certeza, né? Só precisa de uma motivação. Talvez essa motivação seja correr com alguém, começar, fazer a primeira prova e ganhar uma medalha. Então vai ter um motivo aí, ou uma superação, enfim, sempre alguém tem algum motivo para começar. Thiago, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e eu quero agradecer também a você que nos acompanhou na sua rádio preferida e no YouTube da Acaerte. Na semana que vem eu volto com mais histórias aqui no Cresce. Este foi o Cresce SC, uma parceria entre a Acaerte e o LIT.